O Ministério Público Eleitoral, ele desenvolve um papel primordialmente salutar para o amadurecimento e desenvolvimento da própria democracia. A Constituição Federal, ela diz que nós somos defensores da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses individuais, coletivos e individuais indisponíveis. Quanto ao Ministério Público Eleitoral, nós estamos sempre dizendo que o Ministério Público desenvolve um papel essencial, principalmente no combate à corrupção eleitoral, né? Nós chamamos o Ministério Público como a parte absoluta, ou seja, qualquer tipo de ação eleitoral, eu repito, qualquer uma, o Ministério Público é legítimo para propor, porque nós nos norteamos por dois princípios que está lá no artigo 14, parágrafo 9º. O Ministério Público se norteia em que a sociedade brasileira tem uma eleição legítima e normal. Legitimidade do pleito eleitoral e normalidade, esses são os dois parâmetros que o Ministério Público vai atuar para que a gente amadureça mais o Estado democrático brasileiro. Primeira fase do processo eleitoral, os registros de cada candidato. Cada candidato ele tem algumas condições para ficar apto a desenvolver e pleitear algum cargo público, seja vereador, no caso, ou seja prefeito. Então, ele manda um registro para a Justiça Eleitoral e aí nós vamos averiguar, essa averiguação pode ser feita pelo Ministério Público, pelo partido político, pelo candidato e pela própria coligação. Então, nós vamos ver se ele não tem alguma ilicitude, né? Se ele é elegível e tem algumas condições de elegibilidade que são propostas na própria Constituição Federal, se ele é cidadão brasileiro, se ele está em dia, se ele não tem direitos políticos suspensos. Então, se ele estiver apto a concorrer ao pleito eleitoral, ele vai passar por essa varredura que nós estamos fazendo agora, né? Então, o Ministério Público pode impugnar e retirar de forma antecipada alguma pessoa que não tenha idoneidade, que não tenha para participar da vida eleitoral. Exemplo, um traficante que foi condenado, um homicida, né? Uma pessoa que está assaltando banco, que está roubando, um estelionatário, ou então aquela pessoa que já foi condenada em ação de improbidade administrativa. Então, agora nós estamos fazendo essa varredura. Eu sempre digo aos promotores que essa é a primeira eleição, porque se ele não passar por esse registro de candidatura, eles não poderão ser candidatos no futuro. O próprio cidadão ele pode ajudar o Ministério Público no sentido que ele pode noticiar para o Ministério Público que algum daquele cidadão ele não é apto para participar da vida pública, né? E a gente, pegando essa chamada notícia de fato, a gente pode analisar e tomar as medidas cabíveis. Essa eleição, nós tivemos uma coisa bem interessante, né? Os políticos não estão entendendo o que está acontecendo. Porque houve uma reforma eleitoral, na realidade são 3 reformas eleitorais, porque houve uma reforma eleitoral em 2013, mas ela não foi aplicada em 2014 por causa de um princípio chamado anualidade. A lei tem que ser sancionada 1 ano antes da eleição, então como foi em dezembro de 2013, a lei 12.891 não foi aplicada. Nós tivemos uma reforma eleitoral no ano passado, né? Que foi a 13.165, que não foi aplicada ainda. E temos agora um amadurecimento da lei de ficha limpa. Então, nós vamos tratar esse ano, na eleição de 2016, com 3 reformas eleitorais. E toda ela tem um só sentido, ou seja, fazer com que o candidato entenda que ele tem que ir para a rua, debater proposta, dizer o que ele vai fazer para a sua cidade, seja vereador ou seja prefeito. Não tem sentido essa cultura, eu chamo cultura entre aspas, do político brasileiro, em ir para a rua querer comprar voto. Isso é uma forma de corrupção eleitoral. Eu aviso também ao cidadão, que é o artigo 299 do Código Eleitoral, que a compra de voto ela é punida para quem compra e também para quem vende. Então, toda a reforma eleitoral ela vem no sentido de diminuir os custos da campanha eleitoral. Você vê uma cidade como Garanhuns, em que se gastava mais de 2 milhões para prefeito, hoje o TSE limitou o gasto em 261 mil para prefeito. O gasto máximo que o candidato pode fazer é 261 mil. Para vereador, 22 mil. Então, com isso, qualquer pessoa pode ser candidata. Agora, com isso, diminuiu também o tempo da campanha, que é 45 dias, e diminuiu também a forma de se fazer propaganda, que
que a propaganda está liberada a partir de 16 de agosto, já começou, mas nem por isso pode ser feito todo tipo de propaganda. Exemplo, o outdoor tem um custo muito grande, está totalmente proibido. Qualquer propaganda hoje pode ser até por adesivo, que se ela for numa dimensão de maior do que 4 metros quadrados, dá um efeito outdoor ou um efeito mosaico, também ela está vedada. Está vedado a questão de cavalete, está vedada a questão de bandeiras. As bandeiras, ela é uma forma também, em cidade pequena, de coagir o eleitor, porque nós sabemos que o cidadão acaba vendendo ou trocando voto e o político obriga para marcar a sua casa com a bandeira e toda aquela família ela fica constrangida. O muro também, não pode haver pintura, no bem particular, terá que ter hoje só a propaganda através de um papel, o adesivo, e não pode passar de meio metro quadrado. O adesivo no carro, ele só pode ser feito na parte traseira, se for microperfurado, ou então na parte lateral, de 40 para 50 centímetros. As bandeiras que têm um porte individual, elas têm que ser na rua, ela tem que ser móvel. Há uma controvérsia muito grande de qual é o tamanho dessa bandeira. Não está unificada ainda se é até 4 metros quadrados, se é meio quadrado, ou o tamanho da bandeira nacional. Mas o fato é que toda a reforma eleitoral, ela está numa direção. O candidato, ele tem que saber que ele tem que ir para a rua, dar proposta e não gastar dinheiro. O Brasil hoje ocupa a vergonhosa 146ª posição mundial no nível de participação de mulher na política. Então, logo no registro que eu falei anteriormente, toda coligação, todo partido político tem que mandar, no mínimo, 30%. A gente não fala cota feminina, porque é uma cota de gênero, mas se uma cidade, se for todo mundo mulher, tem que colocar 30% de homem. Mas na prática, o que está funcionando é que é um machismo eleitoral muito grande, que o pessoal está inibindo a participação das mulheres. Então, a mulher hoje, ela está garantido, no mínimo, que ela tem que preencher 30% da vaga de cada coligação. Espero que a população comece a votar nas mulheres também e que esse preenchimento não seja apenas formal. Qualquer cidade do estado de Pernambuco tem um promotor eleitoral hoje, né? Algumas cidades não tem, mas tem um respondendo por ela. Esse promotor eleitoral ele é um promotor estadual, porque a função é federal. O procurador-geral nosso, o Dr. Carlos Dega, indica ao procurador regional eleitoral e aí nós fazemos a função dupla. Então, na sua cidade, com certeza, tem um promotor eleitoral, né? Você pode procurar. Se você não encontrar o promotor eleitoral, porque tem mais de um, com certeza ele vai indicar qual é o promotor eleitoral. E nós temos o maior prazer de receber o cidadão, porque eu sempre digo que o Ministério Público ele não pode atuar de forma desassociada da sociedade. Um conjunto do Ministério Público, com a própria atuação da cidadania, nós podemos varrer e retirar da administração pública esse cidadão que não tem condições apto, não tem ética, não tem moral para administrar a coisa pública.